Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ao Senhor dos cristãos, rogai por nós. Bom, então, boa noite a todos. Eu agradeço ao Lucas e ao André que fizeram esse convite. A aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as virtudes de São Tomás More. São Tomás More é um personagem conhecido, mas geralmente as pessoas gostam de lembrá-lo como um pensador ou como um político, advogado, mas poucas pessoas focam naquilo que interessa principalmente, que é a santidade dele. Então, nessa palestra eu pretendo focar nas virtudes de São Tomás More. Então, como era São Tomás More em sua família, a sua espiritualidade, sua vida interior, e veremos que, ao longo de toda a sua vida, ele levou uma vida muito séria, muito agraciada, sempre buscando melhorar, sempre buscando progresso espiritual, e foi recompensado com o martírio, né, lá na época de Henrique VIII. Então, em primeiro lugar, eu acho que é uma palestra que nos traz esperança, porque, afinal, São Tomás More é advogado, então até advogados se salvam, né? Então, é algo que mostra a bondade de Deus para conosco. As fontes principais que eu vou utilizar são fontes, em geral, primárias, né, do seu genro e de dois padres que escreveram sobre ele pouco após a sua morte, o padre Nicholas Harpsfield e o padre Thomas Stapleton. Ambos foram exilados na época das perseguições do rei Eduardo VI e da Elizabeth I. Tanto é que a biografia do padre Stapleton, apesar de ser excelente, ela só foi traduzida para o inglês em 1929. Então, ele escreveu em latim, foi traduzida primeiro para o francês, mas essa obra estava banida na Inglaterra até a virada do século XIX para o XX. Há uma expressão muito famosa atribuída a São Tomás More, que as pessoas dizem dele, que era o homem para todas as épocas, a man for all seasons, né? Como tem até uma peça que depois virou um filme. Então, iremos mostrar aqui como ele era esse homem para todas as ocasiões, como ele era sempre um homem muito reto em tudo que ele fazia. Então, alguns gostam de dizer ele como um sir, né, pois ele era cavaleiro. Outros dizem que ele era um filósofo, mas até alguns grupos católicos, infelizmente, fazem isso, esquecem do título São Tomás More. E isso é algo muito comum, principalmente nesses tempos de liberalismo e secularismo que nós temos, já que alguns pensam até que ele fosse defensor de algo como uma liberdade religiosa, uma liberdade de expressão, mas, na verdade, ele era defensor dos direitos da Igreja. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a vida dele, o começo da vida dele. Ele nasceu no dia 6 de fevereiro de 1478, durante o reinado de Eduardo IV. Ele era de uma família que não era propriamente nobre, mas era uma família de certa forma abastada, tinha um padrão de vida razoável, muito razoável. O seu pai era o seu John More, ele era juiz também, seguiu a carreira jurídica, e isso vai influenciar na própria carreira do filho, porque o filho vai para uma escola de latim, São Tomás More, e ele se atrai muito pelas letras naquela época. Havia as universidades, havia o reavivamento de obras clássicas, então ele vai para a escola de latim, ele fica conhecido por ser um ótimo latinista, ele escreve muitas coisas em latim, e depois ele vai para Oxford com 14 anos. 14 anos parece uma idade muito jovem para nós hoje, mas na época era comum. Em Oxford ele se interessa muito por Platão, por Santo Agostinho, São Jerônimo. Ele tem um contato muito grande com a patrística, tanto é que uma das primeiras aulas que ele fornece é sobre a Cidade de Deus, de Santo Agostinho. Só que o pai não gostaria que ele seguisse a carreira das letras, então ele acaba fazendo com que São Tomás More vá para as escolas de direito, né? Então,
haviam várias INs, várias cortes de direito, onde os advogados eram treinados naquela época. E São Tomás Moro, apesar de gostar muito das letras, ele obedece prontamente o seu pai e dá início, então, à sua carreira. Ele começa na New Inn, depois ele vai para Lincoln's Inn, já na virada do século XV para o século XVI, e ele conhece, nessa época, o padre John Colet, que era um outro doutor na Inglaterra, e ele conhece também, nessa época, Erasmo de Roterdã. O Erasmo de Roterdã vai ser um grande amigo de São Tomás Moro durante toda a sua vida, lógico, com suas discordâncias, Erasmo de Roterdã não combatendo mais ou menos a Revolução Protestante de uma forma não tão incisiva quanto São Tomás Moro. São Tomás Moro, veremos, ele vai ser um grande apologista contra o luteranismo, principalmente. Mas os dois mantiveram a amizade. Nesse tempo de vida, São Tomás Moro teve uma dúvida vocacional. Então, atraía-lhe muito as coisas espirituais. Ele pensou em entrar ou nos franciscanos ou nos cartuchos. Ele passou alguns anos, 4 anos para ser mais preciso, junto aos cartuchos de Londres, provavelmente. Esse é um dado que alguns escolásticos discordam, né, de se ele passou realmente esse tempo lá, quanto tempo foi exatamente, mas o que sabemos é que ele buscou, nesse período, ter mais certa a sua vocação. Então, vamos ver como era a vida na cartucha para aqueles que estavam na cartucha nessa época. Eles tinham uma vida totalmente estrita e contemplativa, então, sempre até hoje é uma ordem mais retirada, não tem quase contato com o mundo, o foco deles é Deus, a contemplação. Então, os exercícios se iniciavam entre 22 e 23 horas, então eles tinham um pouco período de descanso. Daí havia as matinas e as laudes do pequeno ofício de Nossa Senhora, seguidas pelas orações pela restauração da Terra Santa aos cristãos. Nós estamos vivendo aí nessa época o finalzinho da Idade Média e o comecinho da Era Moderna, então lembremos que as cruzadas foram uma ideia recorrente, mesmo após o seu término oficial, ainda no século XIII. Após um pequeno intervalo nas celas, que os cartuchos vivem em celas separadas, individuais, um segundo sino soava para a recitação comunal das matinas e as laudes do ofício divino, grande parte cantado, e da época nós temos um registro de que a cartucha de Londres era conhecida por seus cantos mais vagarosos, mais lentos, né? Então demandava mais energia dos que dele participavam. Às 2 da manhã, os monges voltavam para as celas, descansavam até às 5 ou 6 da manhã, e se levantavam para a missa, seguiam-se períodos de meditação, leitura espiritual e a continuidade da recitação do ofício, até cerca de 10 horas da manhã. Dessa hora até as 2:30 da tarde, o tempo era gasto em trabalhos mentais ou manuais em solidão, com um pequeno tempo para uma refeição, também em solidão, e a recitação do ofício. E perto das 3 horas da tarde, os monges reuniam-se na capela, recitavam a hora das vésperas, seguida por mais exercícios espirituais, até 6:30 ou 7 da noite, quando então se retiravam para descansar. Então, a rotina dos cartuchos era extremamente árdua, extremamente difícil e exigente, né? Além disso, eles faziam uso do cilício, faziam abstinência perpétua de carne e gordura animal, jejum quaresmal estendido por 6 meses e um jejum semanal a pão e água, usualmente às sextas-feiras, ao longo de todo o ano. Os irmãos leigos, que ainda não haviam se tornado monges, seguiam uma rotina geralmente um pouco menos estrita. Mas, dessa época, é provável que São Tomás Moro tenha pego alguns costumes, adquirido alguns costumes, como o uso do cilício, que ele vai utilizar por toda a sua vida, até após a sua condenação, quando, então, ele fala que agora a vitória está certa, porque ele conseguiu o martírio, e ele entrega para sua filha, já que ele vai ser executado no dia seguinte. E ele não queria que ninguém visse que ele usava o cilício, porque ele era muito humilde, ele não gostava de mostrar para os outros os exercícios espirituais que ele fazia.
Ele decidiu, por fim, depois desses anos, manter-se leigo, porque ele tinha um certo receio de não conseguir cumprir com a demanda, principalmente com a demanda do celibato. Então, naquela época, infelizmente, a igreja também passava por uma crise principalmente moral naqueles séculos, e ele preferia ser um leigo casado e seguir a vida dentro do casamento do que ser um padre imoral. Então ele decide casar-se, e ele conhece a filha de John Colt, a filha mais velha, que era Jane. Ele acha a segunda mais velha mais atraente, mas ele pensa que a filha mais velha ficaria muito chateada, principalmente na época, de ver a filha mais nova, a irmã mais nova, casando-se antes. Então ele se casa com Jane Colt e ele tem 4 filhos com ela. Nessa época, o confessor dele era o padre John Bush, que entre 1508 e 1510, depois esse padre entrará na cartucha e ele deixa um testemunho interessante da alma de São Tomás More, né? Um homem puro, limpo, com grande estudo, deliberação e devoção, cavalheiro com grande conhecimento em direito, arte das coisas divinas, de grande sobriedade e gravidade, não havendo outro leigo vivo como ele. Temos também registros de que, já desde essa época, São Tomás More era muito ponderado ao comer. Ele não tomava vinho, ele tomava vinho apenas quando muito misturado com água. Ele não fazia exigências naquilo que lhe serviam para a comida. E mesmo nas suas roupas, os serviçais dele, já que ele era um homem depois que se tornará mais abastado, tinham que avisá-lo: olha, você está com uma roupa maltrapilha, né, para, sei lá, visitar o rei ou algum outro dever importante. Então ele não ligava muito para a própria aparência, né. Além disso, há outros testemunhos dessa época. O Sir William Roper, que era genro dele, se casará com a filha predileta, Margaret, e diz o seguinte: More é o homem mais puro que a neve mais branca e mais angelicamente sagaz em qualquer um que a Inglaterra jamais viu ou verá. E o padre Nicholas Harpsfield vai dizer que São Tomás More era um homem excelente e inigualável. Nessa época, ele começa também a sua carreira pública, lá no ano de 1504 e até 1509, quando ele é admitido na Companhia dos Mercadores. Depois ele vai galgando de cargos, em 1510 como xerife de Londres. E o último caso da vida privada se dá quando foi contratado para defender os interesses do Papa Leão X contra o Henrique VIII a respeito de um confisco de um navio papal no porto de Southampton. Então, com essa defesa dos direitos do Papa sobre o navio, São Tomás More ganha a admiração do rei e é escolhido para o seu conselho. Depois ele galga outros postos, ele passa a ser subtesoureiro do Erário Público, chanceler do Ducado de Lancaster, e depois ele será nomeado chanceler da Inglaterra, que eu vou retornar a esse assunto. Então, em primeiro lugar, entrando propriamente nas virtudes, gostaria de falar um pouco da espiritualidade de São Tomás More. Quem era esse homem que era publicamente brilhante, mas o valor dos homens geralmente se mede não pelo que eles fazem quando estão sendo observados, mas quando eles estão sozinhos diante de Deus somente, né? Então, como escreve o padre Thomas Stapleton, ele era mais zeloso em tornar-se um santo que um acadêmico, pois mesmo quando jovem ele utilizava o cilício, dormia no chão ou em tábuas nuas, às vezes com um tronco como seu travesseiro. Na maioria das vezes dormia 4 ou 5 horas e frequentemente praticava vigílias e jejuns. Apesar de praticar essas austeridades, ele as escondia tão cuidadosamente que nenhum sinal delas era percebido. Até mesmo a sua segunda esposa, depois que ele fica viúvo e casa-se novamente, desconhece o uso do cilício, porque quem lavava o cilício quando era necessário, já que ficavam manchas de sangue, era a sua filha mais velha, Margaret. Ele tinha um tempo separado para os estudos e para os exercícios espirituais. Ele mesmo escreve que esse tempo que ele tinha era aquele que ele tirava do próprio sono. Então, ele geralmente ia dormir por volta das 9 da noite, acordava às 2,
Das 2 às 7 da manhã, ele se dedicava, então, à vida espiritual e aos estudos. Testemunhas também dizem, principalmente do seu secretário John Harris, que ele conhecia a Suma Teológica praticamente de cor. Ele via um folheto protestante e falava, mas São Tomás já respondeu isso na questão tal e tal, né? E ele também tinha um grande conhecimento, como acabamos de falar, da patrística, principalmente São Jerônimo e Santo Agostinho. Para além desses estudos da Sagrada Escritura, geralmente comentados pelos padres, ele fazia também leituras espirituais. Na época estava muito famoso o Imitação de Cristo, que alguns criam que era do Jean Gerson, mas hoje a gente sabe que a autoria mais provável é do Tomás de Kempis. Com base nessa profunda espiritualidade, ele constrói, quando ele já está em Chelsea, que é sua propriedade maior, que ele adquire lá nos anos 1520, 1524 aproximadamente, ele constrói um ambiente separado de sua casa, chamada New Building, que é uma espécie de biblioteca e também tem uma capela, onde ele se retira às sextas-feiras para meditar a Paixão de Cristo. É um tema que irá estar presente em grande parte da sua vida, mas principalmente quando ele é preso, né? Tanto é que ele escreve 2 obras na prisão. Uma delas é o De Tristitia Christi, da Agonia de Cristo, no Horto das Oliveiras, e o Tratado sobre a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, com base nos Evangelhos. Ele não chegou a terminar, porque as condições da prisão depois ficaram piores, retiraram os livros e o material de escrita dele. E é interessante que o livro da Agonia de Cristo termina justamente quando Judas chega para prender Nosso Senhor. E então é uma coincidência bem interessante. Sobre o cilício em si, o padre Stapleton viu a peça, hoje ela está exposta com os agostinianos na Inglaterra, não lembro exatamente em qual região, mas ele comenta, ele era cheio de nós como uma rede e muito mais áspero, penso, que os comumente utilizados pelos religiosos. Em fotos que podemos encontrar na internet, de fato, parecia uma espécie de rede de pesca, bem áspero, né? Ele meditava frequentemente na brevidade da vida e no fim último do homem, no juízo, no inferno e no paraíso. Tanto é que ele escreve, também por volta dessa época de 1520, sobre as últimas coisas, The Four Last Things, sobre os novíssimos. Também, infelizmente, ficou inacabado por conta de sua vida muito atarefada. Há outro episódio interessante, que a filha, Margaret, se casou com William Roper. Provavelmente, após o casamento já, William Roper começa a se afastar da igreja, começa a ficar atraído pelas ideias luteranas. Então, São Tomás More começa a debater com ele, tentando trazê-lo de volta à fé. Infelizmente, o Sir William Roper também era advogado, era cabeça dura, e ele não se convencia dos argumentos. São Tomás More deixou então de debater e passou a fazer penitência e jejuns e rezou pela conversão. Então, pouco tempo depois, Sir William Roper voltava à fé católica. Inclusive, Sir William Roper foi uma figura muito importante para os católicos depois da morte de São Tomás More, porque além de ter escrito a primeira biografia, que são mais umas notas de memória, ele também ajudava financeiramente os católicos perseguidos. Há uma outra história, também desde de pouco após a morte dele, que a sua filha, Elizabeth, ela estava muito doente em uma ocasião, nos últimos dias de vida, ficou inconsciente por um tempo considerável, e ela voltou a si depois desse tempo que ela estava inconsciente, e disse que se não fosse pelas orações do pai dela, que já estava morto, ela provavelmente iria para o inferno. Então temos aí uma primeira, um relato primeiro, muito breve e muito próximo à morte de São Tomás More, que mostra já a sua intercessão.
O centro da vida de São Tomás More, como deve ser o centro da vida de todo católico, era a Santa Missa. Então, como escreve de novo o Padre Stapleton, em relação ao serviço dedicado a Deus, ele viveu quase a vida de um monge, antes de qualquer outro negócio, exceto talvez seus estudos matinais, assistir à missa. Ele cumpriu essa autoimposta obrigação tão estritamente que uma vez, enquanto ouvia o santo sacrifício, foi convocado pelo rei, até mesmo 2 ou 3 vezes, mas recusou-se a sair até que a missa terminasse. Respondeu àqueles que o urgiram para que a deixasse para atender ao rei, que deveria primeiro terminar sua homenagem a um rei maior, ou seja, o próprio Deus. O amor pela Eucaristia era tão grande que ele escreveu, na prisão também, um tratado para receber Nosso Senhor na Eucaristia. E esse tratado é muito bonito, ele é breve, tem cerca de 30 páginas. E ele sempre, antes que ele tinha algum negócio importante, tanto é que antes do primeiro interrogatório pelos sequazes do rei, ele confessa-se e vai à missa. Tanto é que tem uma frase dele ao genro, William Roper, que ele fala: eu não tenho mais medo porque o campo de batalha está ganho. Ele já tinha se decidido por sofrer todas as consequências do que ele pensava. Em relação ao amor de Deus, nós sabemos que ele sempre vem acompanhado do amor ao próximo. Nesse sentido, São Tomás era conhecido pela imensa caridade, ele percorria as vielas de Londres, dando esmolas de seu próprio bolso para o sustento das famílias necessitadas. Conta-se que não eram esmolas pequenas, mas 3, 4 peças de ouro, segundo a necessidade de cada um. Ele também delegava a tarefa, quando não era mais possível pelos seus deveres de Estado, ele delegava para algumas filhas, principalmente Margaret Griggs, que era a filha adotiva. Nas grandes festas da igreja, ele convidava todos os vizinhos pobres a sentarem-se na mesa do banquete e recebia-se como se fossem membros da família. Houve uma grande fome em 1528 e ele alimentava nesse período, segundo testemunha, 100 pessoas na sua casa todos os dias. Quando ele já estava em Chelsea também, que na sua grande propriedade, ele alugou um imóvel no qual cuidava dos enfermos, pobres e velhos, todos às suas custas. Então era uma espécie de hospital. Na ausência do pai, quando ele era muito ocupado, a filha Margaret é quem cuidava disso. Ele também acolheu em seu lar uma mulher chamada Paula, que perdeu tudo em uma ação judicial. Então, por ele ser desse meio jurídico, provavelmente ele ficou com muita compaixão e fez com que ela morasse também em sua casa. Como resume Stapleton novamente, em suma, no que concerne ao corpo, esse homem, na sua profunda santidade, preferia como monge estar sobre a autoridade dos outros e obedecer aos seus comandos, para que a sua mente, nobre e elevada como era, não precisasse se preocupar com detalhes triviais, como esses, ou, como eu prefiro pensar, para que ele pudesse exercitar na virtude cristã fundamental da humildade. Por essa razão, ainda que fosse homem de perfeito julgamento, em muitos aspectos dos negócios e do estudo, ele procurava o conselho do seu secretário, John Harris, e pedia que lhe advertisse de qualquer engano seu. Então era um homem que, apesar de ter uma mente brilhante, ele sempre buscava o conselho dos outros. Outro episódio que mostra muito a fé de São Tomás More é quando ele estava na Flandres, cuidando dos negócios do rei em 1529, e aconteceu, por um descuido de um vizinho seu, um incêndio nos celeiros, então perdeu toda a colheita. Então ele escreve uma carta à sua esposa, a Jane havia falecido, um mês depois ele casou-se com Lady Alice, que era viúva também, era mais velha, porque todos os filhos eram muito pequenos e ele precisava de alguém para cuidar do lar. E então ele escreve a ela dizendo que lamenta muito, mas que essa é a vontade de Deus e que ele havia enviado tudo, então se Deus quisesse tirar tudo de novo, seria a sua vontade. Não devemos nunca ter rancor disso, diz São Tomás More, mas dar grande valor e dar graças a ele de todo o coração, tanto pela adversidade quanto pela prosperidade. E possivelmente nós temos mais motivos para agradecer a Deus pela nossa perda do que pelo nosso ganho,
pois sua sabedoria vê melhor o que é bom para nós do que nós mesmos. Assim sendo, eu peço a você que tenha boa vontade e leve toda a família com você para a igreja, e aí agradeça a Deus pelo que nos foi dado, assim como pelo que nos foi tirado, e pelo que nos deixou, se for de sua vontade, que possa Deus nos acrescentar quando quiser, e se for de sua vontade deixar-nos com menos, que assim se faça. Outro pedido que ele faz: peço a você que investigue o que meus pobres vizinhos perderam e os mande não pensarem nisso. Mesmo que eu tenha que me desfazer de tudo, não haverá sequer um pobre vizinho que sofra qualquer perda por causa de um acidente que ocorreu em minha casa. Eu lhe peço que esteja feliz em Deus com meus filhos e empregados e considere com eles qual seria o melhor caminho para prover milho para o nosso lar e para semear no ano que vem. Então, ele fala que talvez tenha que cortar custas, talvez tenha que despedir empregados, mas que ele não fará isso até que todos tenham um lar para ir. E também fala que não vai deixar ninguém passar fome nesse período, nem que ele mesmo precise ficar sem nada. Então, vemos aqui que ele entendia que o dever para com Deus também inclui o dever para com o próximo, né? Como diz São João, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, não é um cristão de verdade, né? É um homicida. Então, ele tinha a missa como centro, ele tinha as suas devoções, como veremos agora, e ele sabia que o homem deve sempre cuidar, submeter a carne ao espírito, submeter os seus apetites à razão. Então, São Tomás More também era um exemplo de fiel, né? Na sua paróquia, na vila de Chelsea, ele construiu uma capela, proveu abundantemente com todas as coisas necessárias ao culto divino, incluindo decoração e ornamentos. Servia no altar, então mesmo quando ele era já chanceler, ele acolitava na missa, e ele até algumas vezes cantava gregoriano. Uma vez ele foi confrontado pelo Duque de Norfolk, que dizia que não era um comportamento adequado pela posição que ele tinha. Ele respondeu que Henrique VIII não ficaria ofendido, pois servindo na missa estava servindo ao Rei dos Reis. Quando havia alguma procissão, ele era o que carregava a cruz na frente do sacerdote. Ele nunca permitia que outras pessoas falassem na igreja sobre qualquer assunto mundano. Ele sempre separava um tempo para se dedicar a essas tarefas, mas quando era para com Deus, agora eram as coisas de Deus. Era um homem devoto a Nossa Senhora de Walsingham, que é uma aparição inglesa do século XII. Ele fazia peregrinações a pé, em alguns lugares até longe de sua casa, e sempre que lhe perguntavam por que ele não ia a cavalo, principalmente na Semana Santa, nos dias de rogações, ele falava: eu não vou a cavalo enquanto meu Senhor caminha. E segundo Stapleton, nessa época, mesmo as classes trabalhadoras, as classes mais pobres, geralmente não iam a pé, elas iam montadas num asno ou numa carroça. Então, São Tomás More não, ele ia a pé. Sempre que havia uma festa da igreja, e mesmo quando ele estava preso, ele tinha cuidado de colocar as melhores roupas nos dias de festa, Natal, a Páscoa, os dias de grandes santos. Além disso, temos o exemplo que ele deu aos próprios padres que ele teve. O padre Bridget, que foi um padre do século XIX inglês, que estudou muito a vida de São Tomás More, diz que foi agraciado São Tomás More com seu padre paroquial, John Lark, a quem apontara para a reitoria de Chelsea em 1530. Preferiu morrer a perder a alma com o juramento da supremacia real, sem dúvida fortalecido pelo nobre martírio, pelo exemplo e pelas orações desse líder do seu rebanho. Então, o padre também sofreu martírio, inspirado por São Tomás More, e é beato, foi beatificado por Leão XIII em 1886. Outro capelão de São Tomás More, das Redondezas, John Ireland, também sofreu martírio pela fé em 1544. A causa foi introduzida também pelo Papa Leão XIII e é considerado venerável. Erasmo de Rotterdam diz o seguinte: São Tomás More odeia doutrinas criminosas pelas quais o mundo é agora tão miseravelmente abalado, ou seja, a Revolução Protestante. É tão ligado à piedade que não hesita dizer que se tivesse que se mover para uma das duas direções, a superstição ou a impiedade, iria para a primeira. Então,
São Tomás More via que o que Lutero iniciava no século XVI era uma revolta religiosa, primeiramente, e que também acabaria por alavancar uma revolução social, né? Por quê? Porque os luteranos faziam a interpretação particular da Sagrada Escritura, e isso, obviamente, mostrava um desprezo pela autoridade, a autoridade do Papa, a autoridade da Igreja. E isso, certamente, como realmente aconteceu depois com o liberalismo, mostrou um desprezo pela autoridade constituída pela hierarquia na sociedade e tudo mais. Nessa época, o rei, que ainda era católico, Henrique VIII ainda era católico, escreveu o livro em defesa dos 7 sacramentos e ganhou o título pelo Papa de Defensor da Fé. Interessante notar que antes do cisma de Henrique VIII, ele era contado entre os cruzados, possíveis cruzados, de um plano que Leão X tinha, em 1519, se não me falha a memória, ou 1510, agora eu não lembro a data ao certo. Mas o Papa Leão X ele tinha um plano de retomar a Terra Santa, unindo todos os líderes cristãos da época. Então tínhamos o Francisco I da França, o Carlos V. Carlos V ainda não estava, foi Maximiliano o antecessor. E Henrique VIII e Dom Manuel de Portugal iriam comandar a Marinha Católica. Então, nessa época, Henrique VIII era tido como um grande rei, né? Um grande rei católico. Aconteceu que Lutero leu essa obra do rei e atacou Henrique VIII dizendo que ele era um porco, uma besta e um mentiroso, entre outras coisas muito ofensivas ao rei. E para defender a honra, São Tomás More escreve uma resposta a Lutero, uma resposta que ficou bem famosa, dizendo que Lutero é o mestre e o líder do rebanho de asnos, o asno supremo. São Tomás More tomava para si os inimigos pessoais da igreja, e não à toa que em algumas obras nós vemos chamando Lutero de monge devasso, principalmente depois que ele casou-se, entre aspas, né? Ele juntou-se com Catarina von Bora, que era freira. Então, na própria Inglaterra, vão começar a aparecer doutrinas protestantes, principalmente trazidas pela imprensa holandesa, que vinha do continente, e trazida principalmente pelos mercadores. São as coincidências, não tão coincidências da história, né? Então, os principais oponentes eram 2 padres, por incrível que pareça, e 2 advogados, que eram William Tyndale, John Fritsch, Simon Fish e Christopher Saint-Germain. A primeira resposta a William Tyndale foi o diálogo contra a heresia. São Tomás More, como discípulo de Platão, discípulo indireto de Platão, ele gostava muito dos diálogos, então todas as obras dele, ele escreve em forma de diálogo. Nessa obra, há um mensageiro, um personagem chamado Mensageiro, que se torna discípulo das ideias de Lutero e Tyndale. Então ele começa a questionar São Tomás More sobre a doutrina católica. E São Tomás More, nesse livro, como personagem, defende essa doutrina desde o uso das imagens, a interpretação das escrituras, a presença do Espírito Santo na igreja. E depois ele escreve, quando Tyndale rebate, refutação à resposta de Tyndale. John Fritsch era um jovem clérigo que adotara as ideias de Lutero e escreveu que o Papa era o anticristo. Então não é uma coisa que os neopentecostais dizem de hoje, desde o começo da Revolução Protestante. Ele fugiu para o continente, tomou para si uma esposa como ato de revolta contra o ato de castidade. Quando voltou para a Inglaterra, More o levou para a prisão, deixando, contudo, uma liberdade considerável, porque tinha a esperança que ele se convertesse. Aproveitando-se dessa liberdade que São Tomás More deu de consultar alguns livros, ele escreveu um tratado contra a Eucaristia e a transubstanciação, naturalmente.
Então ele desejava muito defender a Eucaristia, mas ao mesmo tempo sabia que o Fritz era cortejado, era apoiado pelo secretário do rei, Thomas Cromwell, que é outra figura extremamente pragmática, no pior sentido do termo. Ele abandonava os princípios a todo momento apenas para agradar o rei. Tanto é que São Tomás More, antes de Cromwell entrar em seu serviço, aconselhou: você deve mostrar o que o rei deve fazer, não o que ele pode fazer. Porque se mostrar a um poderoso monarca, um poderoso líder, o que ele pode fazer, ele provavelmente vai querer abusar desse poder que ele detém. Então, More escreve uma carta respondendo Fritz, que circula entre os principais intelectuais da Inglaterra. Ele serve então como corretivo tanto à doutrina errada do Fritz, quanto a esse jogo perigoso de tentar convencer o secretário do rei e convencer o rei de seus descaminhos. Uma outra obra que São Tomás More buscou rebater nesses anos conturbados, de 1520, 1530, era a Súplica pelos Mendigos, do Simon Fish, que era um ataque contra o tradicional ensinamento das relações entre a Igreja e o Estado. A tese de Fish era que a Igreja era muito rica e a propriedade dos mosteiros era a causa principal do empobrecimento da população e prejudicial à economia. Então, a grande preocupação foi quando São Tomás More recebeu a notícia de que o rei havia lido esse livro e havia se interessado por esse livro. Provavelmente foi uma das obras que mais o instigaram a se revoltar contra a Igreja. Inclusive, quem presenteou o rei com esse livro foi a sua amante, Ana Bolena, que depois se tornará a sua segunda esposa. Né? Em resposta, São Tomás More escreve o Súplica das Almas, que também é uma forma de diálogo entre duas almas do purgatório, onde ele defende as almas do purgatório, defende as missas em sufrágio das almas do purgatório, as doações feitas à Igreja em favor das almas do purgatório e as relações também entre a Igreja e o Estado. Os mosteiros, infelizmente, não sobreviveram aos saques dos anos posteriores. Nós sabemos que a pobreza na Inglaterra aumentou extremamente em relação aos anos antes da Revolução de Henrique VIII e seguida depois por Eduardo VI e Elizabeth I. Mas ele conseguiu, digamos assim, o principal, que foi aparentemente salvar a alma do Simon Fish, que ele volta atrás com as suas posições, se converte e no leito de morte ele recebe os sacramentos. Outro livro que foi presenteado pela Ana Bolena ao rei é Obediência de um Homem Cristão. Um nome muito, muito poderoso, muito forte, mas que não tem nada disso. Era um livro do Christopher Saint-Germain, que era um advogado, que dizia que o rei está neste mundo sem lei e pode, em sua luxúria, fazer o bem ou o mal, devendo prestar contas apenas a Deus. Então, se o homem quisesse obedecer a Deus, ele teria que obedecer ao rei em absolutamente tudo, mesmo se aquilo fosse contra Deus. Então ele começa a perceber, o Henrique VIII, que a Revolução Protestante é uma forma de fazer os seus desejos, não só os desejos carnais, quanto os desejos de sua própria linha sucessória, já que ele não tinha filhos. Ele tinha filhos apenas mulheres. E o Eduardo VI, que era um tanto adoentado, deficiente. Então o rei ficou encantado com essa leitura. E a partir daí, nem mesmo a prudência e a sabedoria de São Tomás More como conselheiro o afastaram do caminho da Revolução. São Tomás More diz que os católicos do tempo eram comparáveis a um homem que, tendo certeza de estar litigando com a razão, não fez qualquer esforço para provar os seus pontos perante o juiz, enquanto o adversário falsificou provas e comprou testemunhas,
alterando o quadro e vencendo o homem correto. Então, ele via que os católicos da época, em geral, eles estavam muito aquém das suas possibilidades. E ele toma essa missão, instigado principalmente pelos bispos, de escrever esses livros apologéticos em defesa da igreja. Agora podemos falar um pouco sobre São Tomás More como filho, né? More era conhecido pelo seu grande amor e respeito com o pai. Então, mesmo quando ele era chanceler, ele sempre que passava pela frente do pai, ajoelhava-se, pedia a sua bênção. E nós vemos, pelos escritos de São Tomás More, que ele reputava o pai de uma maneira muito justa, né? Que o pai era justo, incorruptível, piedoso e gentil. Stapleton escreve que era difícil dizer se o filho era mais digno de tal pai ou se o pai digno de tal filho. Grande, certamente, era a felicidade do pai em ter um filho tão obediente. Essa obediência ao pai, certamente depois o leva, com o auxílio da graça, a obedecer ao Papa, a obedecer à Igreja, a obedecer ao ensinamento de sempre e a morrer tanto pela prevalência da Igreja sobre o Estado, quanto pela indissolubilidade do matrimônio. Então, como era a vida de São Tomás More, como se refletia essa espiritualidade de São Tomás More como chefe de família? Ele sabia, por um lado, que o homem não pode ser um estrangeiro na sua própria casa. Então, apesar dos deveres, ele sempre buscava dar atenção à esposa e aos filhos. Ele constrói essa casa de Chelsea, que nós já falamos anteriormente, e Erasmo faz uma descrição dela, em 1532, para o bispo de Viena, dizendo que ela é digna e adequada, sem ser tão magnificente que excite a inveja. Aí ele vive feliz com sua família, sua esposa, seu filho e respectiva esposa, 3 filhas e seus maridos e 11 netos. Seria difícil achar um homem mais afeiçoado em crianças que ele. Dirias que a Academia de Platão ganhou vida novamente. Mas erra em comparar o lar de More com ela, pois enquanto nessa, os principais assuntos eram aritmética, geometria e ocasionalmente a ética, aquela merece o nome de escola pelo conhecimento e pela prática da fé cristã. Ninguém, de ambos os sexos, negligencia o estudo e as boas leituras, ainda que o primeiro e principal cuidado seja com a piedade. Ali não há discussões, nunca se escuta uma palavra azeda e ninguém está ocioso. Então, para manter todos diligentes, São Tomás More não permitia os jogos de dados nem cartas. Ele, sempre que os seus serviçais estavam ociosos, ele delegava alguma tarefa. Mas isso não era feito de forma bruta. Ele sempre buscava tratar todos com muita bondade, muita gentileza e, como diz Erasmo também, que era seu amigo, não é pela severidade ou por palavras zangadas que More mantém uma disciplina tão feliz na sua casa, mas pela gentileza e afabilidade. Todos cumprem seus deveres, mas a diligência não exclui a alegria. Então, a principal tarefa do chefe no lar é a piedade. Por isso, todas as noites, ele reúne a família para rezar o ofício divino. Todos iam na missa dominical e nos dias de festa. E nesses dias de festa, eles recitavam o ofício inteiro. E antes de irem para a cama, More e os filhos rezavam os 7 salmos penitenciais, a ladainha dos santos e a salve rainha. E aos domingos, as matinas e as vésperas também. E toda sexta-feira santa, São Tomás More ia para a New Building, que é aquela construção separada, e fazia meditações sobre a paixão de Cristo, juntamente com a sua família. Eles liam o Evangelho da Paixão, e São Tomás More fazia alguns comentários de quando em quando. Nas refeições, ele sempre se preocupava em separar bem um tempo para a diversão e um tempo para as coisas sérias. Então, aproveitando que a família estava reunida, era lida uma passagem das Sagradas Escrituras, seguida por comentários próprios ou leitura espiritual. Não havia nenhuma conversa paralela nesse momento, mas depois desse período mais sério, ele sabia que
é importante o humor. A gente vai ver que o humor é uma característica também muito relevante no caráter de São Tomás More. Então ele tinha o seu funcionário, que era um bobo da corte, o Henry Pattinson, e então ele animava as crianças, animava os filhos com essas distrações. Depois de longos períodos de estudo, ele sabia que deveria dividir bem o tempo para não botar o espírito. Quando os filhos ou a esposa se lamentavam por alguma adversidade, São Tomás More dizia, isso é o genro dele que narra, não podemos levar em consideração os nossos prazeres para ir ao céu em camas de penas. Não é esse o caminho, pois Nosso Senhor mesmo foi para lá com grande dor e passando por muitas tribulações, deixando-nos exemplo para que o sigamos. E ele cita a passagem da Escritura, pois o servo não deve estar em melhor condição do que o seu mestre. E dizia aos filhos, se viverem em um tempo em que nenhum homem lhes der bom conselho, nem homem algum lhes der bom exemplo, quando verem a virtude punida e o vício recompensado, se aguentarem e ficarem firmes junto a Deus, embora sejam bons apenas pela metade, Deus lhes permitirá todo o bem. Ele tinha preocupação com a castidade, então todos os servos dormiam em quartos separados, em alas totalmente separadas da casa, e nunca permitia que eles passassem tempo juntos em indolência ou com passatempos impróprios. Dividia o jardim em várias seções para que eles cuidassem, e como toda a família gostava de música, ele também, inclusive São Tomás More, tocava viola e flauta, ainda da época de Oxford, ele mantém esse certo hábito. Então muitos servos tocam ou cantam.